Vamos lá, Brasil, porque a Record mostrou toda a verdade sobre o ministro Alexandre de Moraes e isso já faz muito tempo. Agora é hora de nós também trazermos à tona a verdade de quem é Alexandre de Moraes. Você quer saber? Então continue aqui conosco, porque além deste assunto, nós vamos falar sobre Dias Toffoli, sobre o jornalista Lacombe e também sobre a derrubada de mais uma MP editada pelo nosso presidente Bolsonaro. Vem com a gente, porque o Brasil, acima de tudo, só está começando e você precisa compartilhar muito este vídeo e informar todos os brasileiros. Brasil acima de tudo. Pessoal, do Brasil acima de tudo, nós estamos em guerra. É uma guerra pela democracia. Decisões ditatoriais dentro do STF, dentro do Congresso Nacional e dentro dos governos estaduais estão colocando a nossa democracia em perigo. E depois querem colocar toda a conta em cima do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas agora é hora de você ouvir aqui comigo a verdade sobre Alexandre de Moraes. Eu vou trazer para você um áudio da Rede Record, onde em primeira mão eles trazem quem é o ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, quem é a pessoa Alexandre de Moraes. Depois deste vídeo, eu quero o seu compartilhamento, eu quero a sua opinião aqui, que você converse comigo, que você deixe o seu recadinho aqui e me diga o que você pensa sobre a última decisão de Alexandre de Moraes após conhecer a sua verdadeira identidade. Ouça comigo agora este áudio. Discutiu a indicação de Alexandre de Moraes para a vaga de Teori Zavascki no STF. A indicação surpreende não apenas por deixar para trás ministros de tribunais superiores e juristas renomados, mas pelas polêmicas que Alexandre de Moraes coleciona em 8 meses no cargo. Em setembro, foi repreendido pelo próprio Michel Temer por vazar uma operação da Lava Jato. Quinta teve uma, sexta teve outra, essa semana vai ter mais. Um mês depois, foi chamado por Renan Calheiros de chefete de polícia por aprovar a prisão de agentes legislativos pela Polícia Federal no Senado. Durante a rebelião na penitenciária em Roraima, em janeiro, o ministro foi desmentido 2 vezes. Primeiro, por negar ter recebido pedido de ajuda do governo do estado. E depois por dizer que a solicitação seria para a segurança pública e não para o sistema prisional, como o ofício demonstrava. Ano 2000, perdeu a vaga num concurso para professor titular na Universidade de São Paulo. A vaga ficou com o então colega Ricardo Lewandowski, hoje no STF. Como advogado, defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha e cooperativas de transporte alternativo. Ainda na academia, Alexandre de Moraes produziu uma tese de doutorado que, se fosse colocada em prática, impediria a indicação dele. O texto vetava ao presidente da República nomear detentores de cargo de confiança para o Supremo Tribunal Federal para evitar gratidão política. Moraes é filiado ao PSDB. Pois é, pessoal, nós estamos vendo quem é Alexandre de Moraes, a história, a biografia do agora ministro do Supremo Tribunal Federal e a sua decisão de impedir o presidente de governar e decidir por uma nação. O que nós estamos vendo é que Moraes tentou tirar das mãos de Bolsonaro o poder de decisão. E mais grave ainda, agora Alexandre de Moraes mais uma vez afronta o presidente da República, afronta a democracia, afronta a escolha do povo brasileiro em escolher o seu representante, atendendo a um pedido, sabe de quem? Da Rede Sustentabilidade e da OAB, onde nós temos lá um militante no comando da Ordem dos Advogados do Brasil. Como relator desta decisão sobre a MP de Bolsonaro, Moraes votou pela derrubada de trechos da MP editada pelo presidente Bolsonaro em março, que restringiam a lei de acesso à informação. Para você entender um pouquinho, esta MP, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou os trechos de uma medida provisória assinada por Bolsonaro que modificou regras da lei de acesso à informação agora na pandemia. A MP foi assinada e suspendia pelo presidente, suspendia temporariamente os prazos para solicitações feitas ao poder público por meio da lei de acesso à informação. A mudança valeria para pedidos feitos a servidores que estivessem em quarentena, teletrabalho ou similar,
e que dependiam de acesso presencial aos dados e ainda para agentes públicos envolvidos com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. O texto também previa que o pedido deveria ser reiterado em um prazo de 10 dias. O pedido para que os trechos da MP fossem derrubados foi apresentado pela Rede Sustentabilidade. Eles já estavam suspensos após o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, mais uma vez, considerar que a Constituição garantia pleno acesso à informação a toda a sociedade. Na ocasião, o ministro explicou que a participação política dos cidadãos em uma democracia representativa somente se fortalece em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. O que Bolsonaro queria, na verdade, era impedir que sistema fosse paralisado, era impedir que as pessoas fossem penalizadas por estarem em quarentena. E então Bolsonaro edita essa MP para facilitar o nosso Brasil. Mas é claro, num ambiente de perseguição só poderia dar nisso. Mais uma vez, eles derrubando uma medida editada por Bolsonaro, mais uma vez eles limitando a autonomia, a soberania de um governo. E o Lacombe, lá da Bandeirantes, ele trouxe algo extraordinário, onde nós não podemos nos focar somente no Alexandre de Moraes. Eles estão dizendo que agora o gado Bolsonaro está atacando Alexandre de Moraes, né? Porque começamos a trazer à tona quem realmente Alexandre de Moraes é. Começamos a nos lembrar até mesmo daquele telefonema de Alexandre de Moraes, vocês se lembram disso, né? Onde ele foi grampeado com a autorização da Justiça. E já eu falo sobre o Lacombe, me perdoem passar por cima desse assunto, mas entrou neste assunto aqui muito importante, deste grampo que a Justiça autorizou. Foi uma gravação realizada pela Polícia Federal em 2015, com autorização do STJ, e onde Moraes sugere que Moraes atuava informalmente como advogado do desembargador Alexandre Victor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no mesmo período em que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo. Como nós vimos aqui no áudio da Record, o Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB. E por lei, o exercício da advocacia é incompatível com a chefia de órgãos públicos, cabendo, em caso de descumprimento da regra, a abertura de procedimento disciplinar na OAB e de processo criminal por exercício irregular da profissão. O procurado Moraes não se manifestou sobre o assunto, mas aí eu te pergunto, a OAB, junto com a Rede Sustentabilidade, foi quem impetrou agora mais um novo pedido contra a MP editada por Bolsonaro. A OAB está no meio dos pedidos de paralisar as ações de Bolsonaro, inclusive a suspensão da nomeação de Ramagem. Por aí, nós entendemos porque a OAB pode entrar com um procedimento disciplinar, né, e tirar o direito de advogar do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, caso eles venham a completar essas investigações, né, e provar realmente que ele estava atuando em defesa de um nome que estava sendo investigado também por práticas ilegais na atuação no serviço público. Pessoal, é muito grave o que nós estamos vendo acontecer na nossa nação e nós não podemos ficar calados diante de tal ação, de atitudes tão vergonhosas, assim como Lacombe trouxe o caso de Dias Toffoli. Lacombe, em seu programa lá na Rede Bandeirantes, ele estava indignado e ele estava demonstrando essa indignação e mostrando também que o povo brasileiro está indignado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, onde ele suspendeu a nomeação de Ramagem, porque ele acha que o Bolsonaro não pode indicar, mas ele pode ser indicado, mas Bolsonaro não pode indicar ninguém. E aí, dessa vez, quem fez questão de expor publicamente o que pensa sobre os integrantes da corte foi o jornalista Lacombe, âncora do Aqui na Band. Lacombe criticou fortemente a decisão do ministro Alexandre de Moraes por ter suspendido a nomeação de Ramagem, a posse de Ramagem, e também
veio falar sobre o ministro Dias Toffoli. Em determinado momento da entrevista, na última quinta-feira, Lacombe falou para os convidados presentes e para o público de casa que Toffoli foi advogado da CUT e do PT. Ele advogou em favor da CUT e do PT. Foi nomeado pelo Partido dos Trabalhadores como ministro. Mas é bom que nós venhamos a frisar uma questão. Que Toffoli, assim como Lacombe disse ao vivo, Toffoli foi reprovado 2 vezes no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É isso mesmo. Ele foi reprovado 2 vezes. Ele disse o seguinte, pessoal, nós temos o exemplo do Dias Toffoli, né? Que foi advogado da CUT, advogado do PT, foi reprovado 2 vezes em concurso público para juiz e foi nomeado para o STF. Uma indicação, o que, pessoal? Política. E, claro, Bolsonaro agora está sendo perseguido por atuar como presidente da República. Eles estão querendo prender Bolsonaro por Bolsonaro fazer aquilo que um presidente faz. É um absurdo e nós precisamos reagir. Você precisa lutar pelo seu Brasil e mostrar quem realmente é Alexandre de Moraes. Tantas coisas aconteceram antes da nomeação dele como ministro. A Record mostrou claramente os episódios, as polêmicas em que ele estava envolvido e até mesmo o seu trabalho de conclusão de curso, aonde ele trazia falando exatamente disso que ele acusa Bolsonaro e aquilo que ele mesmo vive tendo sido nomeado como ministro. Se a sua tese tivesse sido defendida, ele jamais chegaria a ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma palhaçada o que nós estamos vendo e o Brasil não pode continuar assim. Por isso, o poder emana do povo e o povo vai lutar até o fim. Deixe o seu recadinho aqui, o seu comentário, compartilhe, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e indique o nosso canal, porque aqui nós temos compromisso com a verdade, nós temos compromisso com você, nós temos compromisso com o Brasil. Vamos orar pelo nosso Brasil e pelo nosso presidente e essa guerra nós vamos vencer. Você conhece a credibilidade do nosso canal, ó? E não é de agora, faz muito tempo. É por isso que eu estou aqui para anunciar uma oportunidade extraordinária para você. É isso mesmo, independente da tua faixa etária, se você é um jovem que está começando a sua vida agora, se você é um jovem pai de família, solteiro, se você já é um aposentado e não aguenta mais depender, lamentavelmente, desta grana que não muda a sua vida, que não muda a sua história e que você não consegue gerar oportunidades para quem você ama, então vai aqui no link da descrição agora, mas tem que ser agora. Meu Facebook dá dinheiro. Vai lá, você vai ser direcionado a uma página, a um grupo de empreendedores vencedores que quer fazer o elo, o link entre você e os maiores empreendedores do Brasil. Rodrigo, como que faz? Porque eu não entendo absolutamente nada deste esquema, né, de empreendedorismo digital. Você não precisa entender nada. O método revolucionário já foi criado, está à disposição, basta você apenas querer. Link na descrição, vai lá agora. Meu Facebook dá dinheiro. Venha fazer parte de um seleto grupo de brasileiros que deixaram de perder tempo, quebraram seus paradigmas, entenderam que existem os picaretas sim na internet, mas que tem muita gente séria ganhando dinheiro porque é um grupo que quer se movimentar com quem realmente quer trabalhar. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.